Meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Pedro Quintão, seja bem-vindo a mais um vídeo no qual eu tenho certeza absoluta, se a certeza é absoluta, mas eu tenho certeza que você sairá desse vídeo melhor do que entrou, ok? Vamos lá, vamos direto ao ponto. Muitas pessoas têm uma pergunta, tem uma dúvida, tem uma indagação que é comum entre bilhões de outras pessoas, para não dizer todas, para não dizer todo e qualquer ser humano. Meu amigo Vanderlei, muito obrigado, Vanderlei, querido amigo, uma referência, uma alta sabedoria. Muito obrigado, meu amigo Vanderlei. Que Deus te abençoe, tá bom? E muitas pessoas, como eu disse, para não dizer todo e qualquer ser humano, tem uma dúvida crucial. É uma dúvida existencial. Uma indagação existencial. Sabe aquelas perguntas que todo mundo faz? Aquelas perguntas que em algum momento da vida a pessoa dá vazão a elas? Como, por exemplo, quem sou eu? Para onde eu vou? Sabe? Então, dentro dessa categoria de perguntas que em algum momento da sua vida você vai fazer, há uma que é a seguinte: qual é o meu propósito? Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já se perguntou qual é o seu propósito. Para que você nasceu? Qual é o seu papel nessa grande história, no planeta Terra, na humanidade? E eu quero ser bem franco e direto com você. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, não vou ficar aqui te enrolando, porque tempo é dinheiro. E se você abriu esse vídeo, se você está aqui, eu tenho certeza que é para ter essa questão respondida, ou pelo menos clarificada, ou pelo menos ter um norte. E a resposta é a seguinte: você não tem um propósito apenas. Na verdade, você tem múltiplos propósitos. Essa resposta, esse entendimento, mudou a minha vida, meu amigo e minha amiga. Entender isso me libertou. Minha mente fez assim, ó. Sabe por quê? Desde a infância, nós somos programados de forma consciente ou inconsciente. Aí a gente pega aqui Freud, o inconsciente, né? Para termos uma definição do nosso propósito, como se essa definição fosse única e como se essa definição fosse relacionada à nossa identidade de maneira primária e definitiva. Eu vou te explicar. Como assim única? Na escola, na família, pergunta-se para a criança: ei, o que você quer ser quando crescer? E aí a criança, ela já é impelida
a ter uma resposta. E se a criança responde: ah, eu vou ser astronauta, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser músico. Percebe que dificilmente a criança fala mais de uma coisa. Ela fala uma coisa: eu quero ser isso ou eu quero ser aquilo. Aí entra naquilo que eu falei, da definição única. Ela acha que ela só pode ser ou fazer uma coisa. Não, eu quero ser jogador de futebol, eu só posso ser aquilo e ponto final. Esse é um problema. E o outro problema é entender a futura profissão como uma definidora da sua identidade. Ou seja, o que você quer ser quando crescer? Essa é a pergunta. Então, esse ser que está dentro da pergunta já comunica ao cérebro da criança que ela é ou será aquilo que ela fizer. Percebe? Na minha visão, meu amigo e minha amiga, e você pode discordar, aqui eu estou manifestando o meu conteúdo, a minha visão, a minha cosmovisão. Se você concordar, que ótimo, porque isso me libertou. Se não, eu entendo, não tem problema. Mas na minha visão isso é errado. Esse tipo de entendimento. Porque quem falou que nós só podemos fazer uma coisa? Quem falou que eu sou aquilo que eu faço? Onde está escrito isso? Quem definiu isso? Eu prefiro ficar com aquilo que é eterno, imutável e verdadeiro. A palavra de Deus, que é a espada, palavra viva e eficaz. Acima da minha opinião está a Bíblia. E vamos de Bíblia então, para te ajudar nessa indagação que pode ficar tranquilo, todo mundo faz. Lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 14, tem uma história muito conhecida chamada de a parábola dos talentos. É do versículo 14 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida, foi viajar. Então, o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me
2 talentos, em que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Cara, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui, se você entender isso, você está feito. A sua pergunta sobre qual é o seu propósito será respondida. Porque, vamos lá, eu já disse aqui que nós não temos um propósito só. Nós temos múltiplos propósitos. Mas talvez você não saiba disso porque você foi programado de maneira consciente ou inconsciente desde a sua infância a entender que você só podia fazer uma coisa e que a sua identidade estava intrinsecamente atrelada ao que você faz, a sua profissão. E essas duas coisas estão errôneas. Por quê? Porque Deus nos deu talentos, no plural. E ainda que seja no singular, como o homem que recebeu aqui no singular, o mandamento é que nós multipliquemos esses talentos que Deus nos deu. Então percebe que não é uma coisa só, é uma multiplicação dos talentos. São talentos no plural, não é uma coisa só. E aqui eu vou dar para você alguns exemplos. Primeiro, começando pelo próprio Jesus Cristo. Jesus, ele era um mestre da palavra, ele era um rabino que, apesar de não ter passado pelas escolas judaicas tradicionais da sua época, ele era um rabino reconhecido. Então ele era um mestre da palavra, mas Jesus também era um carpinteiro. Ele não ficava, não, eu só sou carpinteiro, ou eu só sou mestre. Não! Jesus sabia fazer ambas as coisas. Um outro exemplo, Martin Luther King Jr., um homem que marcou a história. Além de ser um ativista pelos direitos civis, Martin Luther King Jr. era também um pastor batista. Vamos de mais um exemplo. Brian May, guitarrista da banda britânica Queen, uma das bandas mais famosas de todos os tempos. Brian May, como eu disse, foi, no caso, guitarrista da banda Queen. Todavia, Brian May é também um astrofísico. Inclusive, ele já colaborou com a NASA em um projeto. Mais um exemplo, Sócrates, ídolo do Corinthians, craque da seleção brasileira. Sócrates, além de jogador de futebol, era formado em medicina. Doutor Sócrates.
Mais um exemplo, Arnold Schwarzenegger, não sei se é assim a pronúncia, mas Arnold Schwarzenegger, um fisiculturista altamente reconhecido, vencedor 7 vezes do Mr. Olímpia, que também é um ator de Hollywood, e eu lembro principalmente do Arnold nos filmes Batman dos anos 90, no qual ele fez o Doutor Frio, né? E também no filme, lógico, né, muita gente conhece, O Exterminador do Futuro. Não para por aí não. Então, fisiculturista, ator de Hollywood e também político. Arnold foi governador do estado norte-americano da Califórnia. Só aí tem 3 coisas. Já pensou se o Arnold só ficasse no seguinte: ah não, meu negócio é academia, meu negócio é ser fisiculturista. Nós nunca seríamos brindados com a performance dele no cinema. O Arnold nunca teria sido governador se ele não tivesse o entendimento de que ele poderia ser mais de uma coisa. E isso vale para todos os outros exemplos que eu citei. Então, eu já te dei um argumento da Bíblia, já te dei exemplos concretos de como que nós não temos apenas um propósito, mas múltiplos propósitos. Então, meu amigo e minha amiga, não fique preso. Eu só vou fazer isso. Não, às vezes, se você só faz uma coisa, você vai estar enterrando os seus outros talentos, como aquele homem da parábola que nós acabamos de ler fez. E finalizo dizendo o seguinte: podemos dizer que há um propósito principal e original, que a partir dele se originam os múltiplos propósitos. Que propósito original é esse? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Vamos ler o 27 também? Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Incrível. Essa é a sua identidade. Este é o seu propósito original. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você foi criado para dominar sobre a face da terra. Então, esse é o seu propósito original. E a partir desse propósito, ocorrerão os múltiplos propósitos. Então, aquelas 2 perguntas: o que você quer ser? Entenda que você pode ser várias coisas. Ser não, vamos corrigir? Entenda que você pode fazer várias coisas e não apenas uma. Em relação a ser, você não é a sua profissão. Você não é o que você faz. Você é imagem e semelhança do Criador. Isto é o que você é. Então eu digo que isso me libertou, porque assim como tantas outras pessoas, eu às vezes me pegava pensativo, preocupado. Poxa, o que eu vou ser? Sabe? Como se fosse apenas possível uma coisa. E eu misturava o ser com o fazer. Hoje não. Hoje eu já me libertei disso. E eu tenho certeza que a partir desse vídeo, você vai se libertar também.
Você, a partir desse vídeo, você vai entender que você pode fazer várias coisas, ou seja, múltiplos propósitos, e você é imagem e semelhança do Criador, criado para dominar sobre a face da terra. Eu finalizo esse vídeo com um outro exemplo para clarificar ainda mais o seu entendimento acerca dessa questão de múltiplos propósitos. Pablo Marçal explicando um pouco sobre esse assunto na ocasião em que ele foi no podcast do Joel J, na companhia de Marcos Paulo. Vou deixar aqui um trechinho para você assistir, para clarificar ainda mais esse entendimento acerca desse assunto que é vital. Não vou nem dizer importante, ele é vital esse assunto. Tá bom? Então, reflita, medite sobre isso que foi falado aqui, que não seja um acúmulo de informações na sua mente, que não sejam apenas informações sem colocá-las em prática, porque informação sem colocar em prática é apenas uma receita de bolo que nunca vai virar um bolo. E o propósito da receita de bolo é fazer o bolo. Então, o propósito desse vídeo não é te dar informações para você ter mais acúmulo ainda do que você já tem. Não, é você entender e pôr em prática. Beleza? Então assista aí o vídeo do Pablo Marçal e medite sobre isso. Você tem múltiplos propósitos. Deus quer que você multiplique os seus talentos. Um livro bom para todo mundo ler é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. É o seguinte, o que é propósito? Propósito a gente não descobre, a gente usa essa palavra porque todo mundo está usando essa palavra. Exato. Propósito você clarifica. Então o que é isso? O propósito ele é o desdobramento da identidade. Então uma semente de maçã, ela não sabe o que ela é, ela precisa entrar em ação para descobrir quem ela é. Boa. Então você enterra ela fala, eu estou sufocado. Então você está sufocado porque é necessário na biologia que a semente morra para ela germinar. Ela vira uma macieira. A macieira tem um propósito, o propósito de dar maçã. Só que é interessante que o propósito ele não para. Quando você arranca a maçã, aquela maçã ela pode ter um propósito de virar uma macieira, ela pode ter um propósito de ser comida e descartar da semente, ela pode virar um shampoo, ela pode virar um condicionador, ela pode virar um creme batido lá e a pessoa tomar. Aí isso chama-se múltiplos propósitos. Então o que acontece? O fato de uma pessoa falar que tem ou não tem, não vai mudar, porque isso é a essência dela. Okay. Você olha para toda a criação, tem um perfume. Cada animal tem um cheiro, tudo tem um cheiro na criação. Então não existe esse negócio de alguém falar também, eu não tenho cheiro. Toda a criação tem um perfume. Você pega o caule, tira a casca, quebra a folha de qualquer árvore, cada um tem um cheiro e é exclusivo. Então na multifaceta da sabedoria de Deus, ele colocou uma essência, um perfume em tudo que ele criou. O grande lance é que a gente só tem uma identidade, essa identidade original, da neurogênese, inclusive cerebral, é ser imagem e semelhança do Criador, independente da crença ou da ideologia. Nós somos imagem e semelhança dele. A segunda coisa que todo mundo tem que colocar é que quando você tem clareza disso, no próprio texto lá bíblico, independente de acreditar ou não, está lá fixado como a autoridade do assunto. E o princípio da primeira menção é o primeiro texto falando sobre isso, em toda a existência da humanidade. Está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água. Significa o seguinte, que quando Deus nos criou, ele deu um propósito, dominar sobre todas as coisas aqui na terra. Nós somos um ser triuno, Deus é triuno, o átomo tem um proto, elétron e nêutron, passado, presente e futuro. Então você olha para a magnitude da identidade de Deus, ela é revelada em nós. A Bíblia fala assim, que a criação revela a glória do Criador, nós somos criação dele. Então se tem alma, corpo e espírito, passado, presente e futuro, e toda essa tríade, é isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. Agora a clareza da nossa identidade aponta pra gente fazer algo. Dos 43 livros que eu escrevi, o primeiro é o mais vendido até hoje, que é o Antimedo. E o primeiro capítulo é escrito assim, ó. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Esse lance, propósito ficou muito comercial. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Tem um versículo da Bíblia que fala isso de outra forma, não tem? Tem. Então o que acontece? Se você é uma pessoa que está caçando um propósito, você é antinaturalista, porque como o Marcos falou, você não precisa caçar isso, está dentro de você. Você precisa ter clareza igual a semente de maçã teve clareza. Você pega um caroço de manga, tem caroço de manga que se convenceu que é o Elvis Presley, colocou uma jaqueta, uma guitarra e acha que é isso. E na verdade não é, cara, você precisa de morrer.
que é morrer? Fazer o que não gosto, para realizar aquilo que a minha alma deseja. Focar A essa mente. natureza vai revelar isso. A natureza revela isso. Agora, indo um pouco mais adiante, a nossa vida está a serviço de outras vidas. O que significa isso? Você tem talento com água, você tem talento com treino, você tem talento, você que adquiriu essas coisas, isso potencializou a banda de frequência sua de propósito. Então você consegue atingir mais gente. Certo. Agora, se você quiser que eu dê uma resposta sobre propósito comercial, eu vou falar para você. Meu propósito é ativar pessoas na sua identidade, clarificar seu propósito, restaurar a família. Aí eu te explico tudinho. Levantar pessoas na prosperidade, ativar elas no digital, aí de gestão do tempo. Aí você olha tudinho. Tudo que tinha dificuldade. Tudo que eu tinha dificuldade, caramba. Então eu era um cara que era paupérrimo. Pobre, eu sou um dos caras que mais ensina prosperidade hoje. Não é porque eu tô competindo com alguém, não, é pelo volume de coisa que eu faço. Não tô na posição isso ou aquela. Eu vim de uma família destruída. Apesar da galera odiar quando eu falo isso, essa é a verdade. Esse é um bloqueio meu. E aí o que acontece? Eu sou um dos caras que mais ajuda a restaurar a família no país hoje. É impossível entrar num elevador de qualquer prédio. Não, assim, eu entrar e você pode ligar a câmera, velho. Você mudou a minha vida. Aí eu só quero saber em qual área. Porque eu falo de dinheiro, falo do reino, de Bíblia, de família, de digital, dos cambal. Ou seja, o tanto de coisa que você foi se resolvendo, e é por isso que eu quero ir pro meu próximo desafio, isso vai aumentar a amplificação do meu propósito.